se havia 200 milhões de pessoas na Terra no tempo da destruição do templo, e cerca de 7, 8 milhões deles são judeus, isso significa que se eu tenho um ancestral daquela era, existe uma chance de 1 em 27 de que ele fosse de Israel. Então pense sobre isso. O que aconteceria se eu comprasse um bilhete de loteria e as chances daquele bilhete ser vencedor fossem de 1 em 27? Porque esse é o bilhete vencedor que diz: você é judeu, você é do povo escolhido, você é de Israel, você é um israelita de fato. Eu tenho 1 em 27 chances. Você diz: ah, pastorando, se você tem uma chance em 27, provavelmente não sairá premiado, pois tem 26 chances de perder. Ok, e se eu comprar 18 quintilhões de bilhetes? Você acha que eu vou ganhar? Deixe-me perguntar isso. Quantas vezes eu tenho que acertar para ser descendente de Abraão? Quantas vezes eu tenho que acertar para ser descendente de Israel? Você diz: você sabe, eu sou negro, sou da África, você sabe. Como posso ter ligação com Abraão? Pare e pense sobre isso. Pense sobre os filhos de Israel. Você sabe, um dos filhos de Israel, José, adivinha de onde era sua esposa? Egito. A esposa de José era do Egito, era egípcia. A esposa de Moisés era etíope, sua segunda esposa era etíope. Então a gente já vê, mesmo nos dias da Bíblia, intermistura com a África, intermistura com os filhos de Cam. Quer dizer, pense nisso, as tribos de Efraim e Manassés eram metade de Cam e metade de Israel, porque o filho de Israel, José, se casou com uma mulher egípcia, que era de Cam. Então todos os efraimitas e manassemitas são descendentes de Cam. E não só isso, sempre através da história você teve todo tipo de mercadores, de missionários, conquistadores. E mesmo pense no Império Mongol, que se expandiu por todo o mundo. Eles conquistaram a China, eles conquistaram o Japão, eles conquistaram a Coreia. Todos os navios que navegavam iam para aqui, para ali, para toda parte. Você tem que ter apenas um ancestral. Dentre os seus milhões e milhões de ancestrais, você tem apenas que ter um que descende de Israel. E você é hoje um descendente direto de Israel. Você senta aí e diz: eu sou uma pessoa puramente branca, ou eu sou puramente asiático, ou eu sou puramente africano. Não, você não é. Ninguém é. As pessoas têm se casado e intercasado por milhares de anos. Então, você não pode ter nenhuma população pura. Sabe o que? A Bíblia está certa quando diz: somos todos de um sangue. Mesmo populações que a gente pensa, essa tem que ser 100%, não são 100%. Não existe nenhuma 100%. Você pode sentar aí e ter sua genealogia interminável, não será sequer exata, porque você sabe o que você não pode dizer a partir de uma genealogia? Alguém que cometeu adultério e disse para o seu marido: esse é seu filho. E não é? Você sabe, as pessoas fazem sua genealogia e como que tomam tudo ali como evangelho, quando em realidade pode haver, como você eufemisticamente chama, evento de não paternidade. Existe um índice de não paternidade estimado em 5% por geração, de modo que se você retroceder 20 gerações, provavelmente terá um evento de não paternidade. Essa é a maneira suave de dizer. E se você considerar que uma geração tem 20 e 25 anos, isso significa que em 500 anos você deve ter naquela linha genealógica um evento de não paternidade. Cada 500 anos? É em uma única linha. Em uma só linha? Em uma só linha, mas quantas linhas a gente tem? Então, na verdade, alguém que traçasse sua genealogia não poderia dizer: eu sei como um fato, eu sei toda a história porque estou olhando essa genealogia, porque o teste DNA irá revelar mais. O DNA não mente, as pessoas mentem, o DNA não mente. Certo. Então, a pessoa poderia dizer: sou judeu, não sou judeu. Exato. Mas o DNA? Certo. O DNA não tem uma agenda, as pessoas têm uma agenda, as pessoas têm motivo para mentir. E também podem simplesmente não saber a verdade, o que é possível mas também. Mas nem que estejam mentindo, apenas estão equivocados. Não, eles estariam apenas passando adiante informação equivocada. 1 em cada 15 americanos ou é adotado ou tem um dos pais que é adotado. Esse é um número bastante grande. Sem dúvida.
Quer dizer, quem aqui pode informar todos os parentes da sua linhagem que foram adotados? Ah, sim, meus ancestrais 300 anos atrás foram adotados. Você não vai lembrar disso? Então, existem adoções, existem infidelidades, existem viajantes, existem conquistadores, mercadores, missionários. Pessoas diferentes têm diferentes coisas que eles querem esconder. Então eles só vão contar para você o que eles querem que você ouça. Não importa de onde você é, pessoal. Deus diz... Você sabe por que Deus disse para evitar isso? Porque machuca sua mente só de pensar nesses números. Quero dizer, esses números queimam os miolos. Ele disse simplesmente, evitem isso. Evitem genealogias. Você sabe, eles trazem questões. Quero dizer, isso faz você se sentir realmente seguro acerca da sua nacionalidade agora? Não, levanta um monte de questões. Então, o que você pensa de alguém que procura um laboratório de DNA, põe seu DNA para ser testado, eles voltam e dizem, você sabe, você tem esses ancestrais judeus. Quer dizer, não tenho nada contra. Você aceitaria isso? Naturalmente, que é tão possível, porque eles ficaram tão espalhados. Eu nunca os contestaria. O diretor deste filme, Paul Wittenberg e eu, somos apenas um par de caras brancos e nunca nos disseram se éramos judeus ou tínhamos ancestrais judeus. Nós vamos lá fazer nosso teste de DNA e pesquisar esses fatos. Comparamos seu perfil de DNA com mais de 400 grupos populacionais no mundo todo e apresentamos os 50 principais. E para DNA de ancestrais não precisamos de impressões digitais. Não é um documento legal, de modo que isso é tudo que precisamos, o SWAB e o nome. Esses seguirão à noite. Os resultados devem chegar em 3 ou 4 semanas. Algumas semanas depois, Paul e eu recebemos os resultados e, exatamente como disseram, somos uma mistura de um monte de nacionalidades. Tínhamos de tudo, desde árabe a brasileiro, americano nativo, e havia um monte de coisas lá que foram uma grande surpresa. E, como esperado, quando olhamos para nossos ancestrais longínquos, que vão além dos 50 do topo, ambos tínhamos marcadores para DNA judeu. Então eu decidi ter o DNA da minha avó testado para ver se judeu consta entre os seus 50 do topo. Nós testamos a minha avó, ela tem 94 anos, então queríamos fazer a coleta enquanto ela ainda está conosco. Ah, sim, isso é muito importante. Fizemos isso. Muito bem, os resultados da vovó chegaram, vamos verificá-lo. Certo, vamos ver logo os seus 50 no topo. Número 1, judeu Ashkenazi. Número 1. Fala sério. Então isso explica por que estava nos meus ancestrais longínquos, porque é a número 1 das 50 nacionalidades dela. E o resultado número 1 dela foi judia Ashkenazi húngara, quer dizer, então, o resultado número 1 dela foi judia Ashkenazi. Uau! Bem, com consultores de DNA, você sabe, temos feito isso por muitos e muitos anos. E não tenho visto isso com tanta frequência. Mas você sabe, cada relatório é único. As pessoas vão como, provavelmente é muito geral. Não, todo mundo é muito singular. Eu não sei quando eu vi número 1, Ashkenaz. Então isso é... Não... Quer dizer, talvez 3 ou 5 vezes. Uma coisa. Isso é muito raro. Se o DNA da minha avó tem número 1 Ashkenazi, haveria alguma dúvida de que ela é judia Ashkenazi? Não. Isso era minha avó, isso faz de mim o quê? Que você é judeu. Então eu sou judeu. Você não precisa aceitar a religião. Poderia. Etnicamente você é. Se você, ou seja lá o que você vai fazer com isso. Judeu. Eu neste momento te declaro judeu. É realmente isso a que tudo se reduz? Boa noite. DNA? Você deve estar brincando. E quanto a Jesus? E quanto à fé em Cristo? Como nesse mundo pode o povo de Deus ser determinado por DNA? Olha, não importa o que a nossa genealogia diz. Não importa quais são os resultados do nosso DNA. Nada disso é de fato importante. A única coisa que realmente importa é que somos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. E eu encontrei tanta prova de que Israel de lá não é Israel da qual Deus está falando, mas nós que temos crença em Deus, que temos a fé de Abraão, nós somos os filhos de Deus, nós somos a semente de Abraão. Diz em Romanos 9, versículo 7, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência.
Então a Bíblia diz que os filhos da carne, os filhos de Abraão, Isaque e Jacó, não são, ela cita explicitamente, esses não são filhos de Deus. De fato, em